O tema hoje: o batismo nas águas é necessário para quem é recém-convertido? E esse tema foi proposto pelo R. Granado, que fez em forma de pergunta, e então resolvemos colocar esta pergunta como tema para o estudo de hoje. Bom, a minha resposta inicialmente, baseada nas Sagradas Escrituras, que o batismo nas águas, sim, é necessário. Mas nós vamos estar mostrando pelas Escrituras o porquê e as provas bíblicas de que realmente é necessário o batismo nas águas e como deve ser, segundo as Escrituras, ministrado este batismo, a quem deve ser ministrado e por que deve ser ministrado, né? Então é importante conhecer esse assunto, né? Nós vamos começar citando a passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 44 em diante, onde Jesus fala com seus apóstolos e ali vai abrir o entendimento deles para compreender as Escrituras, e Jesus vai dar instruções, depois de ressuscitado, vai dar instruções importantes a estes apóstolos. Dentre estas instruções está a instrução do batismo nas águas, que faz parte de dos passos do cristão no ingresso ao corpo do Mashiach, do corpo de Cristo, né? Então está aqui, Lucas 24, versículo de número 44. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebam que no verso à frente, na continuação do contexto, diz que então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que o eterno nosso Deus possa abrir os entendimentos nossos para compreender as Escrituras. E aí Jesus vai dizer algumas palavras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o arrependimento para a remissão dos pecados, nós vamos mostrar pelas Escrituras que se trata do batismo. No verso 48 e 49, ele continua a dar instruções. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lembrar que todos os apóstolos, os 11, já eram batizados no batismo de João. Então, os apóstolos já eram batizados. Faltava a eles agora receberem o batismo do Espírito Santo. E Jesus vai então dizer a eles que eles vão ser testemunhas e que eles deveriam aguardar na cidade de Jerusalém para serem revestidos do alto do poder, pelo poder de Deus, revestidos do alto, e assim começar a pregar o arrependimento, a remissão dos pecados, começando por Jerusalém, Judéia e até os confins da terra, por todas as cidades, começando em Jerusalém até todas as nações. Nós vamos ver que o batismo de João, batismo
para arrependimento é iniciado por João, né? O batismo de remissão e arrependimento é iniciado com João Batista, né? Então você vai ver aqui em Lucas 3:3 que o batismo nas águas está ligado à remissão de pecados. Olha, Lucas 3:3. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, o arrependimento e remissão dos pecados, por essa citação de Lucas 3:3, nós percebemos que o batismo está ligado ao arrependimento e remissão dos pecados. E vocês vão ver que quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dar instruções àqueles arrependidos, ele fala da mesma coisa, do batismo para a remissão dos pecados. Ó, Atos 2:38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, o batismo nas águas. E recebereis o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é uma coisa, o batismo do Espírito Santo é outra coisa. Normalmente, depois do batismo das águas, é que vem o batismo do Espírito, né? Uma rara exceção ocorre em Atos capítulo 10, que o batismo do Espírito Santo vem na frente do batismo das águas. Mas aquilo vai acontecer para confirmar aos apóstolos de que Deus estaria também agora purificando pessoas de todas as nações, os gentios inclusive. Mas o próprio apóstolo Pedro vai falar: porventura pode alguém recusar a água como nós que recebemos o Espírito Santo? Então quem recebe o Espírito Santo não recusa as águas, não recusa a verdade, né? Então Pedro, ele vai mostrar a necessidade, ele vai ordenar que aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo ali dentre os gentios fossem batizadas. Então ele fala assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, tem versões que diz ordenou, o apóstolo deu uma ordem, pois que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Então, essa exceção que ocorre em Atos 10, os crentes que estavam ouvindo a pregação de Pedro, caiu sobre eles o Espírito Santo. Começaram a magnificar a Deus em outras línguas e profetizarem. Isso foi um sinal de que Deus derramara seu Espírito sobre aqueles crentes. Do gentilismo, né? Coisa incomum. E aí Pedro vai ordenar que eles sejam batizados nas águas. Ainda vai dizer: pode alguém porventura recusar as águas como quando recebe o Espírito Santo? Então, se você ouvir alguém falando de batismo do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, dizendo que não precisa de batismo nas águas, que não precisa batizar a pessoa na água, essa pessoa, pelas Sagradas Escrituras, não está falando segundo o Espírito de Deus. Ela está falando contrário à Bíblia. Nós temos pessoas, infelizmente, até aqui no Paul Talk, que pregam que não precisa do batismo nas águas. Que o batismo nas águas não é necessário dentre um dos passos para a salvação. Não é que o batismo é o único, exclusivo passo para a salvação. Eu gostaria de deixar bem claro a todos os nossos irmãos e ouvintes hoje aqui da sala. O batismo não é o único e definitivo passo para a salvação. Ele faz parte de um dos passos necessários para a obra de Cristo na pessoa do crente, que é o batismo nas águas. É um dos passos. Outro passo necessário antes do batismo é o arrependimento e a conversão. Sem arrependimento, sem conversão,
o batismo nas águas não adianta nada. A pessoa, para ser batizada, ela tem que estar arrependida, consciente dos seus pecados, arrependida e convertida. Quer dizer, ela não está mais querendo continuar naquela vida de oposição a Deus. Aí sim, ela está preparada para nascer da água, do testemunho da água. O batismo é um dos passos. Depois do batismo, é necessário receber o Espírito Santo. Então ela é batizada e vai receber o Espírito Santo. Por isso que nós vamos ver em Atos 8, várias pessoas que creram na mensagem, né, a respeito do reino, que Filipe pregava a mensagem que nós estamos pregando aqui também no Paul Talk. A mensagem do reino, que Deus tem as boas novas de estabelecer um reino sobre a terra, mediante o seu Cristo, que vai assumir o trono de Davi, e vai estar sobre as tribos restauradas de Israel, e sobre os restantes das nações que vão se converter da espada, vão se converter da guerra para este reino. E a igreja triunfante, junto com Cristo, estará recebendo, né, autoridade sobre todas as nações para governar, assim como Cristo também do Pai recebeu esta autoridade. Então essa mensagem era pregada por Filipe, o evangelista, e ali em Samaria muitas pessoas iam crendo nessa mensagem. Elas aceitaram essa mensagem, né? Então aqui Atos capítulo de número 8 fala isso. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Então você vai ver que esse batismo trata-se do mergulho nas águas. Batismo das águas. Tanto é verdade que depois que eles foram batizados nas águas, vai descer para lá Pedro, parece-me Tiago e João, deixa eu ver aqui quais os que vão descer para lá. Os apóstolos enviaram para lá Pedro e João. 2 apóstolos vão descer para lá e vão orar por eles para que recebam o Espírito Santo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. 2 apóstolos foram enviados. Eles vão fazer a imposição de mãos, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, uma prova de que o batismo não era feito em nome do Espírito Santo. O batismo nas águas não era feito em nome do Espírito Santo. O batismo nas águas era feito somente em nome de Jesus Cristo. Aqui é uma prova bíblica da Igreja Apostólica que o verdadeiro e genuíno batismo bíblico não é feito em nome da Trindade, é feito em nome de Jesus. Por isso que diz lá que eles eram batizados em nome de Jesus. E os apóstolos então desceram lá para orarem por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ainda descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor, nas águas, olha lá. Então vou repetir, ó. Mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. O verdadeiro batismo, segundo as Escrituras, é unicamente no nome daquele que nos redime dos pecados, em nome de Jesus Cristo. Este é o batismo apostólico, bíblico. Se o batismo fosse no nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu pergunto, que necessidade havia dos apóstolos descerem a Samaria e orarem para que eles recebessem o Espírito Santo, se eles já tinham sido batizados em nome do Espírito Santo? Então, o batismo apostólico é em nome daquele que nos salvou, em nome de Jesus Cristo. Uma das provas de que hoje a cristandade rejeitou a pedra principal e angular da esquina. Gente, o que eu vou falar aqui é forte. É muito forte o que eu vou falar aqui. Mas vocês meditem e pensem bem no que eu vou falar, se estou falando de acordo ou não com a verdade.
É forte o que eu vou falar agora, mas é bíblico. Os edificadores de hoje, que são os teólogos, a cristandade de hoje, assim como os judeus do passado, que rejeitaram a principal pedra angular da esquina, eles também, com sua teologia, rejeitaram a pedra principal da esquina, Jesus Cristo. Falam Jesus Cristo para tudo, ficam falando que amam Jesus Cristo, ficam falando que obedecem Jesus Cristo, ficam falando que seguem a Bíblia, mas rejeitaram a pedra principal da esquina, Jesus Cristo. E rejeitam isso no batismo. Porque quando vão batizar, não batizam em nome nenhum. Não batizam em nome daquele que nos salvou realmente. Rejeitaram o nome de Jesus no batismo. Rejeitaram a pedra principal da esquina. E aquela pedra principal que eles rejeitaram, ela vai se tornar essencial. A teologia do anticristo rejeita Jesus Cristo no momento mais importante da doutrina cristã, de um dos passos mais importantes dentro da salvação, que é também o batismo nas águas. Isso que nós estamos falando é muito sério, mas é verdade. Os crentes pregam de forma geral de que o culto deve ser aberto em nome de Jesus, que uma oração deve ser feita em nome de Jesus, que expulsar um espírito imundo em nome de Jesus, orar por uma pessoa que tem uma enfermidade em nome de Jesus, se dirigir ao Pai eterno para pedir alguma coisa em nome de Jesus. Mas quando chega no momento importante para cumprir a profecia, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que é o momento do batismo nas águas, que é o momento da remissão dos pecados, não fazem em nome de ninguém, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Rejeitam o nome de Jesus. E quando você prega esta mensagem, que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus, eles rejeitam essa mensagem, rejeitam o mensageiro e ainda perseguem quem prega essa mensagem. Então vocês estão prestando atenção na gravidade e no que estes edificadores estão fazendo? Eles rejeitam o momento mais importante da remissão dos pecados de uma pessoa, que é o momento que ela se arrependeu dos seus pecados e deve ser remida pelo nome de Jesus. No momento do batismo, este nome é rejeitado mediante uma teologia católica romana de um batismo suposto de uma trindade. Este batismo que iniciou com o pai do batismo pagão, que foi Tertuliano. Ele mergulhava a pessoa 3 vezes na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 vezes na água. Era assim que nasceu o batismo pagão de Tertuliano e se perpetuou através da Grande Babilônia e foi dado por herança também aos protestantes, que não reformaram totalmente a verdade. Você quer ser salvo? Todos os profetas da Bíblia profetizaram que a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, o batismo de remissão dos pecados é em nome de Jesus Cristo. Todos os profetas dão este testemunho. Este é o Cristo bíblico. Atos 10, 43. A ele, se referindo a Jesus Cristo, a ele todos os profetas dão testemunho. Qual testemunho que eles dão? De que todo que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Então é na pessoa de Cristo, é pelo nome de Cristo, no caráter de Cristo, sepultado com ele no batismo, é que somos verdadeiramente perdoado de nossos pecados. Este grande e importante alicerce apostólico. Este é um alicerce apostólico, da igreja apostólica. Com a morte dos apóstolos, a apostasia veio e removeu este principal pilar, criando um batismo que é em nome nenhum, negando
Jesus Cristo no batismo. Assim é este batismo da Trindade. Então a pessoa que foi batizada na Trindade, ela não foi batizada em nome de nenhum. Ela não foi sepultada com Cristo no batismo. Ela foi sepultada com uma Trindade. Se a Trindade fosse verdade, em Romanos Paulo falaria sepultado com eles pelo batismo. Mas em Romanos Paulo não fala isso. Em Romanos Paulo fala sepultado com ele. No singular, ele, Jesus Cristo. Sepultado com ele pelo batismo. É isso que em Romanos diz. Você já foi sepultado no batismo com ele, com Jesus Cristo? No batismo? O profeta Joel diz que há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O profeta Joel, no capítulo de número 2, diz que em Sião haverá livramento e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, versículo de número 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Nós sabemos que hoje, infelizmente, o nome de Jesus é invocado de todas as maneiras, na maneira correta ou mesmo no meio do pecado, no meio dos pecadores. O nome de Jesus é invocado de todos os jeitos. É invocado ali quando uma pessoa está endemoniada, ou é invocado num centro de macumba, ou é invocado no meio da prostituição, é invocado de todas as formas, ou mesmo num culto religioso. Todo mundo invoca o nome de Jesus. Mas aqui está falando de invocar o nome do Senhor para ser salvo. Então simplesmente eu mencionar e falar o nome de Jesus, eu serei salvo? Não. Não. A salvação do nome de Jesus só é processada quando este nome é invocado no batismo mediante a verdade, mediante o conhecimento da verdade da salvação. Em Atos capítulo de número 22, nós vamos ver um homem de Deus que vai ser batizado e salvo, remido dos seus pecados no momento do batismo. Trata-se do apóstolo Paulo, que vai ser batizado por Ananias. Onde Ananias pergunta para ele em Atos 22, 15 e 16: por que has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido? Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Então, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, a salvação de uma pessoa, se dá no momento em que no batismo o nome de Jesus é invocado na verdade. Aí que se cumpre a profecia de Joel, que diz que há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não basta apenas falar o nome de Jesus, não basta apenas escrever o nome de Jesus no vidro traseiro do seu carro, ou ter uma Bíblia em casa, ou falar o nome de Jesus todo o momento. Não adianta. Se você não invocar este nome no momento do processo da remissão dos pecados, depois do batismo, na verdade, que é durante o batismo, não há remissão de pecados. Por isso que nós dissemos que a pedra que os edificadores rejeitaram se torna principal para a salvação. Rejeitar o nome de Jesus no momento mais importante, que é o batismo, na verdade, ser mergulhado nas águas neste nome, é rejeitar a salvação, é perder a remissão dos pecados. Por isso que o inimigo, sabendo disto, ele inventou um batismo falso.
falacioso, enganador. Que a pessoa vai para as águas, pensa que foi batizado, não foi batizado, não se invoca nome nenhum, e a pessoa de Jesus Cristo é rejeitada neste momento por um batismo falso, um batismo em nome nenhum, que é o batismo trinitariano. Por isso que o inimigo ele atacou o principal alicerce da Igreja Apostólica, levando muitos à apostasia. E hoje milhões de pessoas estão bebendo do vinho de Babilônia. Estão enganadas. É necessário receber o nome de Jesus no batismo. Eu vou agora trazer mais uma passagem das Sagradas Escrituras. Também não adianta a pessoa ser batizada em nome de Jesus se ela for batizada na mentira, se ela for batizada no engano, se ela estiver ainda bebendo de alguma doutrina de Babilônia. Porque a Bíblia diz que o nome de Jesus só tem valor, só prevalece se for na verdade. Aqui está, 2 Timóteo 2, verso de número 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o selo que permanece no crente? O Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então não adianta só invocar o nome de Jesus no batismo. Tem que se apartar da injustiça, tem que viver na justiça. E não tem como viver na justiça em oposição aos santos mandamentos de Deus. Então a pessoa pode ser batizada em nome de Jesus, mas se ela continuar numa vida de injustiça, de mentira, de desobediência, com falsas doutrinas, o selo de Deus não permanece. O selo de Deus só permanece na verdade. Receber o nome de Jesus e permanecer nas doutrinas da salvação. Irmãos, esta mensagem que nós estamos falando, ela é dura. Ela é dura, mas ela é de vida eterna. Esta é a mensagem que Jesus mandou pregar. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E o batismo nas águas é a remissão dos pecados. Após a remissão dos pecados, a pessoa vai receber o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. E esta promessa diz respeito a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Esta mensagem é odiada pelo diabo. Você pode ver um crente falando maravilhas no nome de Jesus. Você vê essas igrejas evangélicas pregando aí na rádio, na televisão. Vá pregar para eles que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus. Que esse que é o batismo da salvação. Para você ver o que é que você vai ouvir. Os absurdos que vão te falar. Vai falar que é a tua doutrina herética. Vai falar que você está inspirado pelo demônio. Vai falar que você é opositor da igreja. Estes nominais que se dizem seguidores de Cristo, eles se tornam inimigos de Cristo quando você fala do batismo em nome de Jesus. Verdade ou é mentira o que eu estou falando? Eu estou falando segundo o Espírito de Deus e a verdade é confirmada. Estou falando em nome de Jesus. Então você quer receber a remissão dos pecados? Não pode recusar as águas. E ainda que uma pessoa seja batizada em nome de Jesus, se ela foi batizada em nome de Jesus, não crendo em Cristo como diz as Escrituras, os batismos da maioria das seitas religiosas e das religiões é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque herdaram este batismo da mamãe católica. Está entendendo? É herança. Herança de um batismo falso da Igreja Católica, uma interpretação errônea de Mateus 28:19. Porque se você ler o livro de Atos, todos os batismos daqueles que foram ordenados por Jesus para batizar foi em nome de Jesus Cristo. O único verso que fala batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não era um batismo, não tinha ninguém sendo batizado ali em Atos capítulo 28, verso 19. Ninguém estava sendo batizado ali. Jesus estava dando uma ordem aos seus apóstolos. Uma ordem que pelo Espírito Santo foi obedecida.
Esta ordem você vai ver sendo obedecida no livro de Atos. O primeiro batismo de uma pessoa que estava ali instruída por Jesus, que não podia errar porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio, em Atos capítulo 2, versículo de número 4, Atos 2, verso 4, diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, porque o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles estavam cheios do Espírito Santo. E Jesus disse que uma pessoa que tem o Espírito Santo será guiado em toda a verdade, né? Vos guiará em toda a verdade. Jesus é muito claro no livro de João. O Espírito Santo guia a pessoa em toda a verdade. Então o apóstolo Pedro não podia errar. Aqui está, João 16, 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então o Espírito Santo, que procede do Pai, guia o crente em toda a verdade. E a Bíblia diz que no cumprimento de Atos ali do Pentecostes, aqueles apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam guiados em toda a verdade, eles lembrariam de toda a verdade. E quando aqueles homens que ouviram a pregação de Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, se arrependeram e se compungiram no coração, Pedro vai lhes trazer a mensagem muito bem clara. Pedro vai dizer em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não poderia falhar neste momento. Pedro não poderia estar cometendo um engano neste momento. Ele estava cheio do Espírito Santo, lembrando de todas as instruções. E lá em Lucas 24, 47, Jesus falou que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Por isso que Pedro, lembrando destas palavras de Jesus, ele mesmo dá testemunho que todos os profetas profetizaram que a remissão dos pecados seria mediante o nome de Cristo. Ele vai ordenar que todos ali sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Mateus 28, 19, ninguém estava sendo batizado, era uma ordem de batismo. Jesus ordenou que não fizessem batismos enquanto não fossem revestidos do Espírito Santo, que do alto fosse revestido do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo daria a eles e faria com que eles fizessem a obra da forma correta, no entendimento correto, abrindo o entendimento daqueles homens para compreender as Escrituras. E o Espírito Santo vai mostrar a eles que, para cumprir Mateus 28, 19, eles teriam que batizar em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o nome de Jesus Cristo traz toda a autoridade dada por Deus. No nome de Jesus Cristo é confirmada esta obra pelo Espírito de Deus. E o nome Jesus significa o nome do eterno Salvador. O nome do eterno mais o sufixo de salvação. Então é pleno. Não há salvação em outro nome. Não há outro nome dado debaixo dos céus. Não há outra pessoa debaixo dos céus. Não há outra personalidade debaixo dos céus mediante a qual somos salvos. Somente a pessoa, em autoridade dessa pessoa, é que somos salvos. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então não há outra pessoa. É nessa pessoa de Cristo Jesus, segundo a verdade, para que o selo de Deus permaneça firme. Então a pessoa pode ser batizada N vezes, se ela não for batizada de acordo com a verdade de Deus, de acordo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, aquele batismo não passou de um banho. É duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Por isso que a Bíblia diz que o falso profeta enganou muitas pessoas. Fizeram elas receberem a marca da besta. Nós temos que receber a marca e o selo de Deus. A marca de Deus é o batismo em nome de Jesus. O selo de Deus é o Espírito Santo. No livro de Apocalipse, capítulo de número 14, diz que os 144 mil receberam em sua testa o selo do Deus vivo.
E nós vamos ver que o selo do Deus vivo, em Apocalipse 14:1, trata-se do nome de Deus e de Jesus Cristo. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que traziam na fronte escrito o nome dele, quer dizer, o nome de Jesus e o nome do Pai. Porque o nome de Jesus contém o nome do Pai. O nome de Jesus, o nome Jesus, que é derivado de Yeshua, significa Yahweh, Yah, salvação. Yah, salvação. Yahvé, salvação. Salvação de Yahweh. Então, neste nome está plenamente satisfeito toda a justiça de Deus. É nesse nome que devemos, mediante a verdade, recebê-lo no batismo das águas. Então é necessário a uma pessoa o batismo nas águas? Sim, é necessário. Faz parte de um dos passos, que é a remissão dos pecados. Poucas pessoas cumprem o batismo como tem que ser feito. A maioria recebe o batismo falso. O livro de Apocalipse diz que muitos rejeitaram e receberam a marca da besta. Então a marca de autoridade da besta está nesse batismo pagão. Nesse batismo de Pai, Filho e Espírito Santo, que porque Pai não é nome. A Bíblia diz que o diabo é pai. O diabo é pai da mentira. Filho, qualquer pessoa é filho. Jesus chamou aqueles adoradores lá, judeus, de filhos do diabo. E Espírito Santo não é nome. Espírito Santo não é um nome próprio. Então, batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, como faz a Igreja Católica, é batizar em nome nenhum. É enganar a pessoa. É como eu desse para uma pessoa um cheque e eu assinasse no cheque em nome do Pai ou em nome do Filho. Ele não vai descontar esse cheque nunca. É como se eu fizesse uma escritura de um terreno para alguém e na hora de lavrar a escritura e passar, eu fizesse em nome do Pai, do Filho. Esse terreno não vai ter valor nenhum e não vai passar para ninguém. Assim é o batismo falso da Igreja Católica. A pessoa não é batizada em nome nenhum e o nome verdadeiro é rejeitado. É diabólico. Engana muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo ludibriadas por Satanás com esse batismo falso da Trindade. Porque Satanás sabe que a salvação está na pessoa de Jesus. Por isso, o primeiro passo da apostasia, Satanás induziu aqueles pagãos que disseram que se converteram para a igreja, começando por Tertuliano e muitos outros, a mudarem as doutrinas. E uma das primeiras mudanças que foi feita foi o batismo. Em vez de ser em nome de Jesus, começou a ser feito nos títulos da Trindade, com tríplice imersão. Tríplice imersão. A pessoa era mergulhada 3 vezes na água. Assim iniciou o batismo da apostasia. Hoje, o batismo na Trindade não é feito pela Igreja Católica mais com tríplice imersão. No começo era. Hoje, joga-se 3 vezes água na cabeça da criança. Mas na Igreja Ortodoxa Grega, a pessoa é mergulhada 3 vezes na água. 3 vezes. Em nome do Pai, Shá. Em nome do Filho, Shá. Em nome do Espírito Santo. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que fomos sepultados com Ele nas águas do batismo uma única vez. Assim como Cristo morreu uma única vez, somos sepultados nas águas em nome dEle, para morrer com Ele e levantado das águas para uma nova vida em obediência ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Entenderam, meus irmãos? O que é essa tramóia, essa conspiração que foi feita, diabólica, contra a verdade? Que nas entrelinhas nega a eficácia de Jesus Cristo? Esta é a forma mais eficaz de Satanás trabalhar. Ele libera algumas verdades,
mas ele oculta a principal. Ele faz com que os edificadores rejeitem a pedra principal e angular da esquina. Como? Num batismo antibíblico. Por isso que a Bíblia diz, e abriram o entendimento deles para compreender as Escrituras. Oxalá o Eterno hoje, neste dia, aqui na sala, possa estar abrindo o entendimento dos nossos irmãos que ainda não compreenderam isso, a respeito dessa importante verdade de ser sepultado pelo batismo na pessoa de Jesus Cristo, segundo ensina as Sagradas Escrituras. Oxalá o Eterno, nosso Pai, possa abrir o entendimento. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.